Eu prefiro, do ponto de vista de customização e liberdade, né, como eu sou uma pessoa técnica, para a maioria das pessoas não faz diferença. O Android é uma plataforma mais aberta. Naturalmente, a Apple é uma plataforminha mais fechada que te dá menos opções. E atualmente, né, do ponto de vista técnico, isso pode mudar, não é uma verdade absoluta, o Android hoje, bem atualizado, as últimas versões, é mais seguro do que a Apple. Hoje tem mais exploit da Apple, do iOS, à venda, né, por um preço inferior do que do Android. Para quem não sabe, o exploit é como se fosse uma arma cibernética. Então um trecho de código, um software que já é vendido pronto para você invadir naquela plataforma. Então um estado, um país, um órgão de inteligência ou uma organização criminosa pode usar esse exploit para entrar mais fácil e mais barato num iPhone do que no Android. Só que, também para ninguém ficar tão alarmado, custa milhões de dólares, tanto um exploit para iOS quanto para Android. Então só se você for um alvo de Estado, um alvo, né? Por exemplo, nós lidamos com informações de grandes bancos, de grandes empresas, de autoridades, de países, né? Então nós somos grandes alvos, né? Valeria a pena para uma organização ou para um país pagar esse valor, pagar milhões de dólares, de euros para nos invadir. Então a gente precisa estar o mais seguro possível. Para o usuário comum, muito difícil que ele vai ser. Calma, você que está em casa, fica tranquilo. Muito dificilmente vai ser um alvo de uma arma tão sofisticada e tão cara quanto essa. Tinha algum objetivo específico nessa reunião ou você queria mais escutar? Não, nessa reunião, na verdade, nós fomos para falar. O Neymar pai, o interesse dele é entender mais sobre a inteligência artificial, tanto quanto uma vertical de investimento, né, da família, do grupo familiar, tanto quanto utilizar algumas ferramentas para as empresas que eles têm. Então, automatizar processos. Um dos assuntos que a gente falou hoje foi sobre criar uma plataforma mais interativa das pessoas se relacionarem com os feitos do Neymar. Eles têm todos as grandes conquistas, o acervo da vida do Neymar muito bem organizado. Ele quer trazer a inteligência artificial agora para pessoas no mundo inteiro, em qualquer idioma, interagirem com esse acervo. Verem os contratos, né, os gols, todas as conquistas e feitos do Neymar durante a carreira dele. Para onde que a gente está indo agora? Agora a gente está indo de novo, né? Nós estamos em Santos, saindo da reunião com o Neymar pai. A gente vai para São Paulo para terminar mais algumas agendas. Então a gente vai pegar o helicóptero, vai pousar lá no escritório. A gente vai visitar, o nosso escritório está em obra, a gente está fazendo uma grande reforma para dar uma repaginada, uma cara nova, né? Até trazer uma cara de tecnologia. O nosso escritório era um pouco corporativo, porque é mais fácil a gente encontrar isso no mercado. Então a gente está trazendo um escritório bem diferente, vai ser bem legal. Então a gente vai visitar a obra e depois a gente vai para um podcast. Você já trabalhou com o Google e com o Facebook, certo? Sim. Eles ainda são clientes? A gente já há muito tempo não trabalha para eles, né? O posicionamento que a empresa tomou hoje faz muito mais sentido no mercado nacional, por enquanto, mas lá no começo de 2011, 2012, foram grandes clientes. Qual foi o primeiro grande cliente, o grande job aí que você fez? Foi eles mesmo ou foi outros? Google, sem dúvida foi o Google. E eles ficaram, um cliente, quando ele entra contigo, ele tem um LTV alto, ele fica bastante tempo, ou é mais um serviço assim, de uma entrega pontual? Eu diria que hoje 80% dos clientes que começaram conosco nunca mais pararam. Então o LTV é nosso muito alto, né? A gente tem uma recorrência, renda muito recorrente e repetida. Porque o cliente entende que o cyber não é uma coisa pontual, é uma vivência, né? É uma jornada. Então nós estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana do lado do nosso cliente. Então 80% da nossa carteira se mantém no longo prazo. E onde é que você quer chegar com a sua empresa? Qual que é o seu objetivo final, se é que você tem um? Até o fim da década, a IPO nos Estados Unidos, é o que a gente foca. A gente quer crescer muito em produto hoje, né? Nós nascemos como uma consultoria, ou seja, muito dependente de mão de obra humana. Então agora a gente está investindo muito em M&As de empresas que já possuem soluções e produtos para complementar a nossa prateleira e terminar aí entre 2029 e 2030 num IPO. Onde a gente está, João? A gente está aqui no escritório, estamos fazendo uma mega reforma.
tirar um pouco daquele ar corporativo e dar mais um ar de tech, sabe? Cyber. Vai ter, tipo assim, aqueles lugares, aquelas telas, assim, tipo, hacker, assim, aqui no fundo. rolando, tipo, vários códigos. Lá no fundo vai ser uma área de SOC, né? Um Security Operations Center. Então vão ter bastante, né, telas com as informações do que está acontecendo, de ataques e das proteções que estão sendo feitas. Por que você resolveu expandir, assim, isso aqui? A gente está crescendo, acho que faz parte da evolução natural da empresa, né? A gente cresceu, começou num escritóriozinho numa rua Edison, Rua Thomas Edison, minúsculo, né? Na verdade era um escritório de uma outra empresa, então a gente estava quase que incubado, e é legal, cada etapa da empresa a gente vai crescendo. A gente veio para essa torre, em outro andar, era um escritório muito menor, a gente migrou para cá, que é um escritório maior, e agora a gente quer dar a nossa própria cara pro projeto, né? Pro escritório, que a gente acho que já é o momento disso, né? Você mencionou, são 60 colaboradores, aproximadamente? Uns 60 colaboradores. E aí, qual que é o planejamento aqui? O pessoal vir, ser híbrido? É híbrido, né? A maior parte das pessoas trabalha ao redor do Brasil, então a gente tem gente em Macapá, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, mas nós estamos fazendo pelo menos entre 4 e 6 grandes encontros aqui anuais, né? Quase que obrigando com que todos venham e permaneçam uma semana em loco. Quem já é da área da região, Campinas, São Paulo, eles estão vindo pelo menos 2 a 3 vezes por semana presencial. Onde é que você vê o futuro da cibersegurança no Brasil? Como que você vê? Eu acredito que vai ser uma coisa natural em todas as empresas, vai ser um assunto onde todo mundo vai entender a sua posição, né, da recepcionista ao diretor, ao técnico, é um assunto onde todo mundo tem que fazer a sua parte. Então hoje, infelizmente, a gente tem a concentração desse assunto em grupos fechados dentro da empresa. Vai ser algo normal, vai ser algo natural, todo mundo vai tomar conta um pouquinho, vai tomar conta de si, vai tomar conta da corporação, vai ser algo onde as empresas vão investir, vão entender que o investimento não é um gasto. Então, cultura, eu acho que a maturidade de segurança da informação vai disparar nos próximos anos. E por que uma empresa não contrataria um time interno para cuidar da cibersegurança e contrataria vocês? Na verdade, muitas empresas até têm, né, muitos dos nossos clientes têm o time interno e nos têm como uma extensão, né? Nós somos alguém para também dar uma nova visão, para oxigenar. Quem está dentro da mesma empresa, às vezes a gente não tem toda a visão do cenário. Nós somos aquele time externo, a gente vai trazer para você um jogo, né, de repensar. Será que o seu modelo interno tá pronto para se defender? Nós temos a visão externa, a visão de verdade do atacante. E a gente vê o que acontece com múltiplas companhias. Então a gente pode trazer para você essa inteligência, né, no formato de consultoria. Tem muita concorrente hoje? Não tem muita, né? Nós temos, é um mercado que tem, sim, algumas empresas do segmento, mas não é um mercado com muitas empresas. É um mercado bem escasso, eu diria. E você acha que seria saudável ter mais concorrentes? Sempre é, né? Isso motiva a inovação. Então, quanto mais concorrência você tem, você vai acabar criando mais mão de obra, mais pessoas vão entender, nossa, tem muita oferta de emprego, então as pessoas vão se especializar mais e as empresas vão brigar por produtos e soluções melhores. Então, para o mercado é positivo. Vocês formam muitos profissionais ou vocês buscam sempre prontos, assim? Uma das coisas que está dentro do nosso planejamento estratégico é criar nossa própria mão de obra. Então, a gente está até atrás de uma empresa de cursos de cyber, a gente vai fazer um M&A, fazer a compra, a aquisição dessa empresa para levar cursos ao mercado. A gente acredita que a sustentabilidade do nosso negócio a longo prazo está em nós mesmos fomentarmos, né, a educação na área. Agora chegou o grande momento do desafio hacker. Nosso dia foi correria pura e praticamente não chegamos perto de computador. Então o jeito foi ver o que o João conseguiria fazer durante o jantar usando apenas o celular. E detalhe, a pessoa que vai ser hackeada é o diretor criativo aqui do canal, o André, que muito provavelmente você já viu por aqui. Que inclusive foi quem deu a ideia desse desafio, que inicialmente era me hackear ao longo do dia, mas eu resolvi inverter o jogo. Chegou o momento do vídeo onde o João vai estar tentando hackear, isso com autorização do nosso produtor, do André. E pra você hackear, eu só vou te dar o e-mail dele, só o e-mail. É um desafio. Normalmente a gente precisa de um computador. Lá. Acho que vamos ter coisa boas aqui. Pro e-mail dele, liga pra ele e pergunta se a senha que ele utiliza é a... Rapidinho, por algum motivo, tu tem uma senha que é a senha do celular dele, ele falou. Que é o celular. Me protejo disso. Aí tu vai ter que assistir o vídeo, irmão. Troca essa senha pronta, tá? Tô falando sério. Valeu. A gente descobre a nova, relaxa. Quanto tempo eu demorei? Mano, acho que só 1 minuto, 2 minutos. Em 2 minutos, Eu tô comendo, né? com um e-mail, com um celular, descobriu a senha de todos os acessos, a senha do celular do produtor, do André. Caralho, João. E comendo ainda. Sem o computador. Sem computador, só no celular.
Cara, que loucura. Eu nunca Esse é o mundo que a gente vive. Eu nunca tinha visto isso acontecer. E eu não quero que tu pesquise meu e-mail, tá? Não pesquise essa porra. Quanto que você cobraria se alguém fosse pagar pra passar o dia contigo que nem eu passei? Quanto que seria, mais ou menos? Não sei dar um valor. Você não venderia primeiro, imagino eu. Não, hoje em dia nem tempo eu tenho. Não venderia nem por uma questão financeira, porque não caberia na minha agenda. Chuta um valor pra nós. Difícil dizer, não sei. Chuta um valor, só chuta. R$1 milhão. R$1 milhão. Então, ó, cada minuto que você tá assistindo esse vídeo aí deve valer uma grana. Nem sei quanto, mas vale muito. Então, se você tá pulando isso aí, ó, você tá deixando de ver um conteúdo muito valioso. Agora que a gente não, você acabou de hackear minha produtora, eu quero que você fale aí. O que as pessoas fazem durante o dia que colocam elas em risco e como que elas podem se prever de um ataque igual esse? Eu acredito que, como as pessoas não têm noção dos riscos que elas correm, elas se colocam em situações complicadas, né? Reutilização de senha, gostam de uma coisa mais confortável, ou seja, para que eu vou ativar um monte de ferramentas de proteção para dificultar o meu login naquela plataforma? Então não ativa ou até desativa, né? Então eu acredito que segurança da informação traz um pouquinho mais de complicadores, né? Você tem que colocar aquele código... Eu ia te perguntar sobre isso até, desculpa te cortar, você pegou a senha dele, mas e se tivesse autenticação de 2 fatores? Teria atrapalhado bastante o ataque, né? Então, vamos dizer que ele usasse autenticação de 2 fatores em todas as plataformas. Teria sido um empecilho bastante grande. Ele não é impeditivo, mas ele atrapalharia 90% dos ataques. Nossa, 90%, entendi. Aí teria que ter um conhecimento muito mais técnico. Exato, você chegou no ponto. Muito mais técnico para transpassar uma outra barreira de segurança, que é o segundo fator, para conseguir adentrar algum sistema com aquela senha. Entendi. E aí também muitas vezes entra engenharia social, né? Exatamente. Também existem maneiras de você tentar capturar aquele código, né, que é o one-time password, que é o códigozinho do segundo fator. Existem formas. O que você consegue descobrir só com o nome da pessoa hoje? Basicamente a vida dela inteira. Exceto se ela tiver um homônimo, né? João Silva é complexo, porque é difícil de eu entender qual João Silva dentro de um mar, né, desse nome é ele. Agora o nome como o meu, João Lucas Melo Brazo, só existe eu com esse nome. Se alguém me desse esse nome, eu converto esse nome em CPF, do CPF todos os endereços, telefones, e-mail. Dá pra fazer um bom escrutínio. O dia aqui ainda tá longe de terminar. Agora partimos em direção ao podcast onde o João vai participar. E logo depois vamos voltar pra Campinas. João, agora então você vai ter um podcast. Como é que vai finalizar a noite? A gente acredita que o podcast finaliza porque a vida é tão dinâmica que algumas coisas podem acontecer, mas planejado o podcast é o último evento hoje. Você hoje confia no ChatGPT? Com essas informações? Eu não confiaria em nenhuma empresa, então não estou dizendo do ChatGPT. Eu acredito que esse é o problema, né? Quem trabalha com o que a gente trabalha, a confiança é com 3 passos atrás. Então, obviamente, eu não daria nem para eles, nem para nenhuma outra empresa similar uma grande quantidade ou uma quantidade massiva dos meus dados. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente compartilha. A gente vive num mundo que tem que compartilhar, né? Do contrário, a gente vai se isolar. Então, eu não sou contra, não estou dizendo vamos, né, nos resguardar num chalé no meio da selva, mas acho que a gente tem que tomar mais cuidado. Tem que saber e pode compartilhar, mas com consciência. Você sabe aonde você está se colocando? Muita gente vai fazendo sem nem medir as consequências. Eu acho que o problema é esse. E quando a gente clica em aceitar os termos de uso, você acha que tem muita coisa ali entre linhas que a gente não faz ideia? Com certeza. Uma coisa que eu sempre digo, né, em várias ocasiões, é que quando o serviço de graça, você é o produto. Então, muitas dessas vezes, esses aceitares, e você não está pagando nada para usar aquilo, aquela rede social, aquele aplicativo, aquele aceitar deu muito de si, né? Você é o produto para que aquele serviço te monetize. Nós estamos sendo monetizados. Bom podcast para você, João. Vou marcar ali no comecinho, então, junto. Logo depois do podcast, a gente voltou pra casa dele, em Campinas, pra encerrar o dia.